mostrar 3 das ferramentas de retoque e correção da imagem do Photoshop, que são a ferramenta carimbo, a ferramenta correção e a remover. Elas 3 usam referências de pixels de textura que você já tem na própria imagem para substituir uma área da imagem que você queira tirar. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ver como tirar essa moça da paisagem e como cada uma dessas 3 ferramentas faz isso, tá? A gente vai fazer a mesma coisa com as 3 ferramentas. Então, para começar, eu vou aproximar o zoom para a gente ver a moça um pouquinho mais de perto. Tô apertando Ctrl+. E aí, eu vou começar pela ferramenta carimbo. Tá aqui do lado esquerdo, o atalho dela é o S. Cliquei na ferramenta. Antes de começar a usar essa ferramenta, eu tenho que escolher uma ponta de pincel aqui, tá? Igual funciona a ferramenta pincel que a gente já viu. Você clica aqui em cima nas opções, escolhe um tamanho. Acho que esse tamanho tá legal para o que eu vou fazer. Deixar um pouquinho maior, só para mexer aqui. E aí, você vem aqui na tela de pintura e você precisa marcar, dizer para o Photoshop qual área da imagem você vai usar para preencher aquela área que você quer tirar. Como faz isso? Aperta a tecla Alt. Repara que o meu cursor era um círculo, na hora que eu aperto o Alt, ele vira uma mira. E aí você clica, tá? Com o mouse. Solta o mouse, solta o Alt. Você vai arrastar o mouse sem pressionar. E como eu tenho essas faixas de cor aqui, eu vou tentar alinhar, tá vendo? Se eu copiar o rosa ali pra cima do verde, minha imagem vai ficar muito falsa. Então, eu vou tentar alinhar aqui a ferramenta e aí eu começo a arrastar, né? Eu clico e arrasto o mouse. Vou usar isso para passar na minha imagem inteira, mas essa ferramenta, ela não me dá muitas opções de misturar a textura que eu tô copiando para a área que eu tô substituindo na imagem. Então, às vezes ela fica um pouquinho, o remendo fica um pouquinho perceptível, tá vendo aqui? Eu vou apertar o Alt de novo, aí clico no verde, solto o mouse, soltei o Alt e venho arrastando para tentar fazer um remendo um pouquinho mais retinho, né? Como tava aqui do verde. Vou de novo pressionar o Alt aqui em cima, solto o mouse, solto o Alt. E aí eu tô clicando e arrastando o mouse sobre a imagem. Olha o que aconteceu. Como eu não tinha soltado o mouse, eu copiei o braço da moça pra cá. Tá? Então, ó, apertei o Alt, clico, solto, venho até aqui e vou corrigindo o defeito que eu tinha criado ali. Aqui de novo, tá vendo que eu vou criar uma textura falsa, porque ali tava completo com árvores e eu tô colocando a grama, né? Então, vou apertar o Alt e vou tentar copiar esse tronco de árvore pra cá, pra criar uma textura um pouco mais realística. Mas essa ferramenta é legal quando você quer substituir um detalhe da imagem. Quando você tem uma área tão grande assim para remover, para mudar, ela pode te dar um resultado um pouco falso, né? Vou desfazer o que eu fiz para a gente ver agora como que a ferramenta correção vai fazer o mesmo trabalho. Então, vou apertar Ctrl Z várias vezes até trazer a moça de volta para a paisagem. E agora eu vou vir 2 ferramentas aqui para cima na minha caixa de ferramentas e vou usar a ferramenta correção. Ela fica nesse grupo que tem várias ferramentas de retoque. Ok? Então, o ícone dela é esse remendinho, clico nela. Essa ferramenta vai funcionar como uma ferramenta de seleção laço. Então, eu vou clicar aqui no contorno da moça, tô com o mouse apertado e eu vou desenhando um contorno. Não precisa ser totalmente grudado, né, no que eu quero remover. Ó. Quando você fecha o último ponto no primeiro, você cria uma seleção na imagem. E aí, como eu vou usar essa imagem? Eu quero corrigir no modo normal. Eu quero corrigir a origem, que foi o que eu marquei aqui.
E aí, o que que eu vou usar para... Eu quero uma difusão, que é tipo uma suavização da borda da minha seleção. Eu vou clicar dentro da imagem, tá? Dentro da área que eu selecionei e vou arrastar o mouse. E aí, a área que eu soltar aqui vai ser usada para preencher a área que eu selecionei. Eu vou colocar... Ó, eu vou tentar alinhar aqui por baixo essas flores. Mas tá vendo que também não tá tão perfeitinho? Lá em cima as minhas árvores acho que vão ficar meio estranhas. Ó, soltei. Agora, para tirar essa seleção, eu tenho vários jeitos, mas posso usar o atalho Ctrl D, que acho que é uma maneira legal, rápida, né? Acho que até que ficou ok aqui, né? Usar essas árvores mais da frente para preencher. Não ficou perfeitinha, você podia continuar, por exemplo, trabalhar aqui com a ferramenta carimbo para tentar melhorar essa parte do fundo das árvores, mas vou deixar assim. E aí agora a gente vai ver a ferramenta remover, que é a ferramenta mais recente do Photoshop para fazer isso. Vamos ver como ela funciona. Vou usar o Ctrl Z aqui para desfazer a correção que eu tinha feito. Aqui no mesmo grupo da ferramenta correção, eu vou escolher a ferramenta remover, que é esse band-aidzinho aqui com umas estrelinhas, é a segunda do grupo. Vou botar ela num tamanho um pouquinho maior, igual a ponta do pincel também aqui, tá vendo? Tamanho maior ainda, pra gente tentar pegar logo uma grande parte da moça quando selecionar. Vou deixar aqui o modo automático, que ele vai usar a IA generativa para preencher a área que eu tô tentando remover. E aí, eu de uma vez só, não vou soltar o pincel, ou a ponta, né, da ferramenta remover. Tá vendo que ela tá dando uma cor um pouquinho avermelhada, um pouquinho rosa por cima do que eu tô selecionando? Vou passar assim, preenchendo toda a área que eu quero remover. E aí eu solto a ferramenta. O Photoshop para pensar um pouquinho para remover a área. E aí ele vai usar a referência da própria imagem para remover também. Tá vendo que aqui ainda ficou meio falsa, né? Esse preenchimento da grama com as flores tá meio muito padrão. Eu vou tentar de novo remover isso aqui, ó. Passei a ferramenta aqui em cima de novo. E acho que agora ele já removeu de uma forma mais natural. Ok? Então são 3 ferramentas que usam referências da própria imagem. A última com a inteligência artificial do Photoshop para preencher a área que você quer remover na imagem.